Olá, olá. Eu sou Zé Anésio, do Raio X dos Afetos, e essa história do carioca fantasiado de Bolsonaro dando banana para jornalista, eu não sei nem o que pensar. É, eu gostaria muito de poder fazer o Raio X dos Afetos passando por fora dos assuntos políticos, por exemplo, falando de temas mais gerais, que não entrassem em polêmicas, ainda mais no momento de polarização política. Eu adoraria de verdade tratar de outros temas, e obviamente o canal vai tratar e tem tratado de outros temas. Mas é impossível se silenciar. Eu não vou dizer assim que essa situação do carioca é o extremo absurdo e que por isso, agora, até mesmo porque eu já falei outras coisas sobre o Bolsonaro aqui no canal, em vídeos anteriores, é uma escalada de situações absurdas que tem acontecido e assim, a gente tem muita dificuldade para pensar sobre isso sozinho. Eu tenho estado bastante desorganizado politicamente, muito por conta da minha vida profissional. Então eu não tenho participado de dinâmicas de reflexão coletiva, sistematizada, de algum grupo destinado para isso, como é o caso quando você tem um espaço dentro de um partido político ou de um coletivo político para fazer determinadas reflexões. E aí a gente fica mais à deriva. Quando a gente não se organiza, como é o meu caso nesse momento, a gente fica mais à deriva ainda nessa situação. E eu não vou dizer que quem está filiado e ativo em partido não esteja também perdido nessa dinâmica. Mas a atual situação do Brasil ela é bastante deplorável, porque a qualidade da política que está sendo feita pelo grupo que está no poder é de uma baixeza tão grande, as coisas são feitas tão fora do protocolo que às vezes chega a revirar o estômago da gente. Acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande aqui, porque às vezes a gente, para criticar os absurdos que o Bolsonaro faz, a gente cai na armadilha de defender o sistema. E é exatamente o que os bolsonaristas querem. Que o Bolsonaro se passa por um sujeito antissistema. Ele tem um discurso antissistema. E ele diz que ele é um presidente que está presidindo contra o sistema. Ele, como candidato, já dizia que ele era um candidato contra o sistema, que ele era um deputado contra o sistema. E isso não é verdade. Ele é um cara do sistema. Por mais que ele esteja utilizando o sistema de uma forma pouco usual, esdrúxula, e esse episódio do carioca fantasiado de Bolsonaro só mostra isso mais uma vez, é preciso colocar as coisas nesse termo. Isso é um candidato do sistema. Inclusive, o sistema tá, usar a expressão que tá na moda agora, né? Passando pano absurdamente para tudo que o Bolsonaro faz. Critica-se pontualmente uma certa falta de razoabilidade, mas assim, não, a política econômica está funcionando. Então saiu aí pouco mais de 1% de crescimento do PIB. Quer dizer, os 2 anos que o Temer ficou na presidência, os anos inteiros que o Temer ficou na presidência, tiveram um crescimento do PIB maior do que o do Bolsonaro. Todo mundo dizendo, não, mas o Paulo Guedes está fazendo uma grande política. Eu quero ver essa grande política econômica que o Paulo Guedes está fazendo, qual é. Eu, na verdade, queria saber qual é o precedente, em qual outro lugar do mundo políticas de austeridade desse tipo deram certo. Mas aqui o foco não era nem tratar das políticas de austeridade que fazem o povo do sistema ter motivo para passar pano para o Bolsonaro, apesar de tudo. Eu quero focar no carioca, na situação de a gente ter o presidente levando um sujeito, um humorista,
para um momento de uma... Ele transformou, né, em um momento tradicional essas coletivas de imprensa, a imprensa fica ali num cercadinho, ele vai lá, fala alguma coisa, quando faz uma pergunta que ele não gosta, ele vira as costas e sai, sempre com as respostas mal criadas, sempre soltando um monte de informações inverídicas. E aí, no dia em que a notícia do crescimento insuficiente do PIB, vamos usar um termo, né, que a galera usava na época lá da construção do impeachment para poder falar do PIB da Dilma, né? No dia em que a gente tem a notícia do PIBinho e vários jornalistas lá ansiosos para perguntar para o Bolsonaro sobre o PIBinho, o Bolsonaro leva um ex-pânico, né? O carioca, ex-atual, sei lá, fantasiado de Bolsonaro, imitando o Bolsonaro para ridicularizar a mídia. Não dá para dar outro nome. O único outro nome possível para isso que se poderia dar é cortina de fumaça, porque de fato foi disso que se tratou. Então você não responde pergunta porque é um outro cara, um humorista falando no seu lugar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: é o presidente da República indo falar com a mídia e utilizando um humorista no lugar dele. Sem entrar aqui no mérito, que eu acho que a gente precisa entrar, mas eu não quero entrar nisso nesse momento. Sem entrar aqui no mérito de quem pagou a passagem dele, a hospedagem dele, a alimentação dele, nessa participação dele como humorista, se ele recebeu um cachê. Porque assim, eu quero acreditar que não foi utilizado dinheiro público para financiar essa situação. Mas eu não quero no momento entrar no mérito disso. Foi uma questão que eu vi alguns jornalistas levantando no Twitter. Não quero entrar nesse mérito no momento. A reflexão é: agrava-se o modo como um presidente se relaciona com a mídia. Porque é isso, eu, Zé Anésio, que até fui candidato em 2018, mas não fui eleito. Não tenho uma vida política desde então, não tenho atuado politicamente, inclusive tenho tocado a minha vida pessoal, tenho trabalhado dando aulas, panfletando, lidando com criançada, e se em algum momento o repórter vier falar comigo, eu tenho o direito de não responder, de virar as costas e sair. Mas o presidente da República se sentir no direito de, ao receber uma pergunta, virar as costas e acabou a entrevista. Eu acho que a gente não deveria aceitar isso de figuras públicas, de políticos eleitos e de indicados por esses políticos eleitos. Acho que a transparência é fundamental. Quero lembrar que no período da campanha eleitoral, Bolsonaro toma uma facada, deixa de participar dos debates, e o que ele faz a partir daí? Deixa de participar dos debates, e no dia do debate da Globo, que é o debate de maior audiência, ele vai dar uma entrevista exclusiva para a Record, enquanto está acontecendo o debate na Globo com todos os outros candidatos. O cara que se elegeu presidente da República não participou do debate de maior audiência do primeiro turno. Isso reflete um pouco uma postura de alguém que não quer, e isso é muito comum na política, que não quer lidar com nitidez com o público. E aí com o público em todos os sentidos, com o público que assiste e com o que é público. Porque ele não precisa prestar conta de nada. Ele fala se ele quiser, se ele não quiser, ele não fala. Ele pode utilizar desse tipo de artifício humorístico para poder zombar da mídia. E aqui eu não quero fazer uma defesa como a gente meio que está sendo forçado, né, pelo governo Bolsonaro, fazer uma defesa da mídia brasileira. A mídia brasileira, majoritariamente burguesa, sempre foi inimiga do povo. E aí a gente de repente se vê defendendo uma inimiga histórica do povo por conta dos ataques que o Bolsonaro tem feito. Obviamente, esses ataques antidemocráticos são fundamentais,
mas a gente não pode... são fundamentais que a gente rebata, que a gente não... Mas a gente não pode cair na armadilha de transformar a mídia numa heroína desse momento. A mídia burguesa, que tem lado, que inclusive continua, apesar de tudo, passando pano pro Bolsonaro, porque ela tem lado na luta de classes. Porque ela está do lado dos interesses da burguesia, dos interesses das classes dominantes, dos interesses das elites, dos interesses delas próprias. Porque os proprietários dessas emissoras, desses veículos de informação, são burgueses que querem seus interesses mantidos. E sabem que, apesar de todos os problemas, o Bolsonaro está gerindo, sim, para eles. Por mais que ele, às vezes, ameace esses interesses, ameace um grupo editorial ou outro, na verdade, essa galera sabe que o Bolsonaro é o nome deles, que está fugindo ao controle, mas que é o nome deles. Então a gente precisa ficar muito de olho nisso. Mas a gente precisa refletir no que está acontecendo aqui. Na internet, a galera bolsonarista, né, agitando, mas o Adnei imitando o Bolsonaro, todo mundo acha arte, acha bonito, aplaude. E o Carioca imitando o Bolsonaro são contextos completamente diferentes. O Bolsonaro levou esse cara lá imitando ele. Isso não vou falar que é insano, porque eu não quero deturpar a insanidade com essa comparação. Isso é absurdo, isso é canalha. E a gente precisa falar exatamente o que é isso. Não é loucura, é canalice. E precisa ser denunciado. Desculpa trazer um vídeo tão denuncista aqui para o nosso 10º episódio do Raio X dos Afetos, mas o canal tá aqui pra gente falar do que precisa ser dito. E hoje, dia 4 de março, até olhei aqui para ter certeza, hoje isso precisa ser dito. E é por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui. O assunto que eu queria falar hoje, vou falar amanhã. Mais uma vez, pedir para vocês, se quiserem acompanhar os debates do canal, precisam se inscrever e ativar o sininho. Inscrevendo também ajuda lá nos algoritmos, coisa e tal. Ajudem aí o canal, galera. Deem aquela curtida, comentem. O comentário é importante para a gente continuar a conversa. Tenho tentado responder os comentários na medida do que as nossas capacidades técnicas permitem aqui. Por favor, deixem as suas opiniões, positivas ou negativas em relação ao que eu estou dizendo, para que a gente possa continuar a conversa mesmo depois que o vídeo acaba. Compartilhe o vídeo com mais gente, assistam outros vídeos do canal, tem outras coisas legais rolando aí. Quero saber o que vocês estão achando do Raio X dos Afetos, porque é um projeto que está apenas começando. E beijinhos de maracujá.